Olá a todos que nos assistem pela Tati TV. Eu sou o Davi Florim e está começando mais um Virando a Página. Depois das festas de final de ano, surge novamente a preocupação com a saúde. É gente fazendo dietas chamadas milagrosas, enquanto outros malham em busca da boa forma. E para falar mais sobre isso, recebemos hoje a nutricionista Luciana Abrão de Oliveira e o educador físico Rafael Pelicano. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos aqui na Tati TV. É complicado essa história, as pessoas se alimentam de maneira abusiva no final de ano e depois correm para as academias, tentam uma dieta milagrosa. Como é que funciona? Realmente isso é muito comum, né, Davi, nesse período, porque as pessoas têm essa característica de, no final do ano, pelas festas e pelo tipo de alimentação que é consumida durante esse período, em cometer um pouco esse exagero. Então, comer acima daquilo que é recomendado, daquilo que é habitual da pessoa ingerir durante outros períodos. E, além disso, são alimentos e umas comidas típicas nesse período que tendem a ser um pouco mais gordurosas, com valor calórico energético maior. Então, apresenta um pouco essa característica de um excesso. Além do que, as pessoas tendem a consumir muita bebida alcoólica também nesse período. E que, né, no final desse aumento excessivo tem essa característica de um aumento de peso. As pessoas simplesmente esquecem, ignoram que alface, tomate existem e partem então para a comida um pouco mais gordurosa, né? Para os doces, para as carnes, né? Para os preparos, para os molhos, para os preparos assim, com mais fonte de sódio, de gordura, gordura principalmente saturada, né, que são as carnes principalmente que a gente come em maior variedade nesse período. Então, existe mesmo esse consumo. E muitas vezes as pessoas têm um pouco essa preocupação e tendem a fazer um complemento. Então, preparar uma salada bonita e utilizar essa salada durante as ceias também, consumir às vezes sucos, fazer salada de frutas e procurar também existir esse equilíbrio durante esse período de festas também. Então, hoje existem preparações daqueles pratos convencionais com substituições que pode ser feita para que aquele prato se torne um pouco mais saudável, ao invés de usar ingredientes que favoreçam esse aumento excessivo na caloria e em fontes tanto de carboidratos, gorduras excessivas. Rafael, na sua academia tem muita gente arrependida pela má alimentação no final de ano? Tem bastante. Sempre chega o pessoal atrás querendo recuperar o tempo perdido, acaba ou perto de final de ano, ou depois das festas de finais de ano, perto de alguma viagem, que é em 2, 3 meses, resolveu o que poderia ter feito durante o ano todo, né? Eu até costumo falar para eles, o correto seria praticar atividade física durante o ano todo, para evitar esse sofrimento, né? Nas vésperas de uma viagem. E não só nas férias, nessas festas comemorativas, esses alimentos, os fast foods, são de fácil acesso, além de ser saborosos, né, como a Luciana falou. Uhum. Então, acaba pela própria vida corrida do pessoal hoje em dia, acaba ficando mais fácil e mais rápido comendo esses alimentos. Só que o que não é bom para a saúde, né? Eles querem recuperar o tempo perdido depois. Às vezes a pessoa, de repente, vai viajar e no final de ano, em dezembro, chega em setembro, resolve começar a frequentar uma academia. É pouco tempo, né? Elas acabam recorrendo a suplementos alimentares, alguns outros produtos que não são muito bons. Com certeza. E até depois, agora, começo de ano, o pessoal quer malhar o corpo aí para o carnaval e acha que em 2, 3 meses vai resolver. Dependendo desse peso que tem a perder aí, não adianta não. Não consegue atingir. E realmente, muitas vezes as pessoas deixam de se alimentar adequadamente, seguindo uma dieta muito restritiva e seguindo esses princípios dessas dietas da moda, né, e dietas com uma restrição energética, uma restrição de algum macronutriente que é essencial para um equilíbrio, para uma alimentação adequada, em busca dessa perda de peso rápida em um tempo muito curto, né, com objetivo já definido, exatamente o que o Rafael falou. Então, isso tem uma série de riscos e as pessoas acham que não, que isso é um perfil e uma conduta adequada. Mas não, isso traz uma série de riscos e, além disso, ela não promove essa perda de peso consistente, ela não consegue manter
após essa restrição, esse peso atingido. Isso acaba sendo metabolicamente inadequado e insatisfatório. Existe uma quantidade adequada de suplementos alimentares aceitáveis para a saúde humana? Então, para até responder essa pergunta, isso é muito individual. Depende da característica daquele indivíduo, do nível de atividade física que ele realiza, que tipo de atividade física ele está realizando no momento, como é a alimentação dele habitual. Então, acho que para responder essa pergunta, deve-se, dependendo do nível de atividade física, realizar uma suplementação, mas isso é muito individual. Então, eu acho que as pessoas que sentem essa necessidade, que têm essa curiosidade, elas devem procurar um profissional adequado, né? E, no caso, um nutricionista nesse sentido, fazer uma avaliação da sua alimentação, do nível de atividade física, para, a partir daí, suplementar e os suplementos adequados de acordo com a necessidade que o indivíduo tenha. As principais doenças costumam surgir depois dos 40, 50, 60 anos. Muita gente é jovem e pensa, comigo não acontece, mas o ideal é começar a pensar desde já, né? Isso, e do equilíbrio da alimentação. Então, o quanto que é a minha necessidade de cada um dos nutrientes, o quanto que eu devo consumir, como eu posso equilibrar, quais horários são ideais para eu consumir determinados tipos de alimentos e associar isso com o nível de atividade física que eu faço. E a gente sabe que alimentação é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida, é prevenção. Então, lógico que com o passar dos anos, a chance de surgir algumas doenças relacionadas aos maus hábitos alimentares é muito maior. Então, eu acho que o cuidado e a prevenção, ela vem do início. Ela é no começo da vida que se tem essa bagagem para evitar alguns tipos de doenças, principalmente crônicas não transmissíveis, que surgem a partir dessas idades. Apesar que a gente encontra um quadro hoje de que pessoas com idades também menores, né, pessoas mais novas, já apresentando doenças que antes a gente encontrava só numa população mais velha. Então, esse quadro também tem mudado pelos hábitos, pelo marketing que a gente tem em cima dos alimentos, pela falta de legislações e cuidados, pela composição dos tipos de alimentos, pelo fast food muito disponível. Até mesmo uma falha na política pública, que, afinal de contas, poderia ser empregado nas escolas não digo obrigatoriedade, mas sensibilização para as pessoas passarem desde crianças a se alimentarem melhor. Né? Existem trabalhos muito bacanas, até mesmo aqui em Ribeirão, nesse sentido, em orientação e educação nutricional para crianças, trabalho com as cantinas, a merenda escolar tem um cuidado muito grande no que ela oferece, né? Ela tem um cardápio que fica disponível para todo mundo ter acesso ao tipo de alimentação. Então, existe esse trabalho muito bacana relacionado à política pública. Mas, por outro lado, às vezes dentro da escola se tem esse cuidado, trabalha isso, mas na porta da escola existe uma cantina, né, uma pessoa vendendo alguns tipos de alimentos, doces, balas. Então, assim, ainda é difícil ter todo esse controle, principalmente em relação às crianças. Mas existem hoje trabalhos muito bacanas e muita coisa sendo feita nesse sentido. Mas ainda é uma luta a ser conquistada. Com certeza. Rafael, quanto a atividades físicas, qual que é a medida ideal? Então, também varia de pessoa para pessoa. Isso vai desde o que a pessoa come, a quantidade, o objetivo dela, se ela quer emagrecer, se ela quer aumentar a massa muscular, o que ela come, é a chamada individualidade biológica. Ela precisa passar por uma avaliação completa para depois a gente poder avaliar isso, ver a quantidade, a intensidade das atividades físicas que ela vai praticar. O ideal é que a pessoa ela procure uma atividade física que dê prazer a ela, que ela goste de verdade, não por modismo, né? É uma questão, não pode ir com todo mundo. A pessoa tem que escolher alguma coisa que dê prazer a ela, que não vai fazer ela enjoar tão fácil disso, que ela vai continuar praticando durante o ano todo, durante a vida toda, que é extremamente importante. Procurar lugares que proporcionem atividades diversas, atividades variadas, academias com aulas e ambientes diversos, que pode... Hoje ela quer fazer uma musculação, amanhã ela quer fazer uma aula de bicicleta, depois ela quer correr, semana que vem ela quer fazer alguma outra aula mais relaxante, então ela tem essa possibilidade. E não fica sempre na mesmice, acaba enjoando, acaba parando. E as pessoas hoje elas se preocupam mais com o corpo ou com a saúde?
infelizmente, grande parte com o corpo, né? Principalmente os jovens se preocupam principalmente com a estética, né? Aí acabam partindo até para o lado de esteroides anabolizantes, e aí daí vai para piores, né? E eles não se preocupam, e se eles praticar uma atividade física regular, desculpa, ter uma alimentação balanceada, eles chegam no objetivo deles. Só que, e é o que eu costumo dizer, o que vem fácil, vai fácil. A pessoa utiliza um esteroide anabolizante, além dos efeitos que ela vai ter na hora positivos para ele, eles acham que não tem nenhum efeito negativo de rápido assim, de imediato, só que futuramente isso é quase que certo. Eu até costumo falar isso. Você vai ter o resultado que você quer agora, só que futuramente vem as consequências. Claro. Na pele, às vezes a pessoa tem quem quer aumento de massa muscular, por exemplo, aumenta, fica cheio de estria. Quem perde peso muito rápido, a pele fica flácida. E a pele fica flácida, por exemplo, não só por fatores de maus hábitos, como a falta de atividade física, de prática de atividade física, mas também por fatores genéticos, fatores ambientais. E se todo mundo se preocupasse com isso, seria muito mais fácil. Justamente em relação à flacidez da pele, tem alguma maneira de evitar este problema? Então, se você tiver uma alimentação balanceada e praticando atividade física regular, a falta de tonicidade da pele, ela não vai ser tanto, então a pele mantém legal. A não ser que é um caso que a pessoa é extremamente obesa, está num grau de obesidade bastante elevado, ela vai perder muito peso, sempre fica um pouco flácida. Dependendo dos casos, precisa até de cirurgia. Luciana, alguns produtos, aliás, existem alimentos que possam substituir as saladas, os legumes, as verduras? Não, alimentos não, porque a composição química das frutas, verduras e legumes são alimentos com maior fonte de vitaminas e minerais. Então, substituir esses alimentos por outros não, até porque os alimentos são divididos em grupos que têm maior fonte de determinados nutrientes. Então, não existe a substituição. Por isso que eles são essenciais, portanto, eles devem ser consumidos diariamente, as hortaliças de 4 a 5 porções por dia, as frutas de 3 a 4 porções. Então, são alimentos que devem ser consumidos diariamente. Porque a gente às vezes vê pessoas falarem, eu consumo de vez em quando. Não, são alimentos que devem ser consumidos diariamente e que não há outros alimentos que substituem. Então, eu não como uma verdura, um legume, mas eu como um pão. Não, são são alimentos com fontes de nutrientes diferentes, com proporções de nutrientes diferentes. Então, eles não devem ser substituídos por outros alimentos e nem eu deixo de consumir as frutas e verduras e legumes diariamente e suplemento isso. Então, eu suplemento pelos diversos suplementos que existem hoje no mercado em função de não consumir esses grupos de alimentos. Isso não tem um resultado satisfatório. É importante consumir o alimento. Nas academias, as pessoas devem se alimentar de 3 em 3 horas para adquirir o tão sonhado corpo perfeito, né? Mais ou menos por aí? Sim, não só na academia, mas durante o dia todo, né? Até para manter o metabolismo acelerado, mas não é feito isso, infelizmente. O pessoal não costuma ficar 3 horas na academia, mas até os que têm o treino um pouquinho mais longos aí, eles utilizam de suplementos, de maltodextrina, por exemplo, para recuperar energia, é um repositor energético, né? Algumas pessoas, Rafael, elas acabam se alimentando somente dos alimentos, aliás, que elas acreditam que vai ter um resultado positivo em relação ao trabalho na academia, ao objetivo dela, né? É um risco? Com certeza. A Luciana pode até falar melhor do que eu, até por exemplo, a superdosagem de proteína, que muita gente fala, e isso é extremamente importante, né? A gente percebe, por exemplo, que o pessoal que frequenta academia, às vezes eles vão no final do expediente, né, do dia de trabalho. Então, às vezes aquela pessoa não tem esse hábito de consumir de 3 em 3 horas. Então, ela teve um almoço, ela trabalhou a tarde inteira e ela vai para a academia sem se alimentar. Ou, às vezes, ela comeu uma barrinha de cereal e acha que aquilo é suficiente e faz aulas de corrida, aulas de spinning, aulas de cangu que tem lá na academia, sem cuidar e se preocupar com essa alimentação
prévia, né, antes da atividade física. E mesmo, às vezes, durante a atividade física é importante também reavaliar um isotônico, um hidrotônico, dependendo do nível de atividade que ela realiza. Mas as pessoas não, muitas vezes, acabam não tendo esse cuidado, né? Se alimentam determinados horários, muitas vezes elas justificam que eu não tenho tempo, eu não consigo parar durante o meu trabalho para me alimentar. Mas eu acho que existe um cuidado na preparação, na programação do seu dia em relação à alimentação e atividade física. É lógico que realmente é complicado separar 1 hora para se alimentar durante o trabalho, mas às vezes em 15, 20 minutos você consegue levar alguma coisa de casa que já foi preparada, que é específico para atingir o resultado que você espera durante a atividade física. Então fazer essas combinações são importantes. Legal. Quanto à dieta da sopa, dieta da lua, que muitas mulheres acabam querendo utilizar dessas dietas chamadas milagrosas, funciona ou não? Olha, eu não acredito, não sigo esse princípio, vai totalmente contra tudo aquilo dos princípios da nutrição que a gente acredita. Realmente, se a pessoa ficar uma semana, né, ou que eu acho que é o máximo que alguém consegue fazer esse tipo de dieta. Realmente você tem uma restrição energético-calórica, né, muito grande. Então você consegue ter uma perda de peso, sim. Só que é totalmente sem um princípio de uma adequação, de uma harmonia entre os nutrientes, de um equilíbrio entre a quantidade, a qualidade do que se come. Então, assim, eu acredito que isso é totalmente contra, mas você tem uma redução de peso, mas será que você consegue manter esse peso? Por quanto tempo? Isso é o seu principal objetivo? Eu não sou muito a favor desses tipos de condutas, não acredito. Não existe estudos científicos comprovando os resultados desses tipos de dieta, então eu não acredito que é algo que bacana para alguém seguir, não. Será que é uma questão de comportamento, talvez uma falta de perseverança das pessoas, começarem um regime, uma dieta, ou até mesmo começarem a ir na academia, depois de uma semana, não quero mais, estou cansado, vou assistir uma televisão? Isso acontece bastante, até em questão de dieta, tem muita gente que chega na academia já com uma dieta pronta, só que elas pegam de revistas, dietas que artistas famosos seguem, acho que, como a Luciana falou, é individual, aquilo é feita uma avaliação, cada um tem o seu tipo físico, a quantidade de atividade física que pratica diariamente, e acho que aquilo funciona para todo mundo. Tá até em moda essa dieta de cortar carboidrato agora, né? O pessoal corta carboidrato totalmente e quer praticar atividade física intensa, aí passa mal na academia e não sabe por quê, né? Inclusive, algumas pessoas já de terceira idade têm se dedicado mais às academias. Isso é importante. Sim, é o público mais fiel, inclusive. A gente discute bastante isso nos atendimentos que a gente faz, nas dúvidas que surgem na academia, no que o pessoal tem nos questionado, né, em relação a essas condutas. Então, a gente percebe que chegam pessoas lá que não... Por exemplo, que às vezes escutou de alguém usar algum tipo de suplemento substituindo a sua alimentação, então às vezes ela deixa de almoçar e toma um complemento alimentar ou um substituidor de uma refeição, diversas marcas, ou realmente segue alguma coisa que alguém da família também segue, em que ela não fez nenhuma avaliação. E aí, por exemplo, esse público dos idosos que você citou, que é um público com características muito específicas, então que ele deve ter uma reposição maior de cálcio, né, de alguns nutrientes essenciais nesse período. Pode falar. E a maioria das vezes não é nem pela falta de conhecimento, mas pela quantidade de informação negativa que a mídia traz, através desses alimentos, desses suplementos, que a pessoa, igual esses casos que substituem refeições, né, porque vai emagrecer e tal. A pessoa tem que cortar uma refeição, normalmente a janta, para tomar um shake, alguma coisa. Só que se a pessoa, ainda costumo brincar com isso, fala assim, mas se você parar de jantar e tomar um copo de vitamina também à noite, você vai emagrecer do mesmo jeito. Só que você vai conseguir manter isso depois? Aí é diferente. Exatamente. As pessoas, elas acabam se dedicando às academias, mas às vezes dentro de casa não se dedicam à alimentação, né? Com certeza. Porque é um compromisso, né? É um comprometimento eu pensar sobre o que eu como, eu avaliar as minhas escolhas. E hoje a gente
traz uma questão também muito séria, que é a questão da segurança alimentar. Então, como é plantado esse alimento, pensando na sustentabilidade, no alimento, né, de uma forma mais saudável, sem prejudicar o próprio ambiente, né? Então, um consumo, um comércio adequados, satisfatórios. Tem muitos trabalhos hoje resgatando esse hábito, em se preparar um alimento, em as pessoas sentarem à mesa para se alimentar, conversarem, né, ter um momento agradável durante a refeição, pensar sobre como que é o comércio daquele alimento, ele prejudica o meio ambiente, a questão dos alimentos orgânicos. Então, resgata hábitos favoráveis e que a gente percebe que tem se perdido pela questão, principalmente da rapidez ao se obter o alimento. Então, a gente deixa de preparar um alimento para comer um fast food, come na frente do computador e pula as refeições por essa mudança, né, própria no comportamento alimentar que a gente tem. Então, eu acho que é essencial a gente resgatar esses bons hábitos que às vezes os nossos avós, os nossos pais tinham e que a gente percebe que nas gerações tem se perdido um pouco. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Entrevistas boas acabam de maneira rápida, né? Agradeço a participação de vocês. Obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui na Tati TV. Sempre que quiserem vir aqui expor alguma ideia, estão convidados já de antemão, viu? Obrigada, Davi. Agradeço também a sua audiência. Continue conosco aqui na Tati TV.